Gente, para mim, uma das coisas mais lindas que existem é a pessoa querer aprender mais das coisas de Deus. Para mim também, um dos presentes mais especiais que existem é uma pessoa dar uma Bíblia para alguém. A palavra de Deus, pessoal, é muito profunda. A palavra de Deus é um instrumento dele para transformar vidas. Quantas pessoas foram totalmente transformadas através de Deus pela sua palavra? Se você diz, puxa, pastor, eu amo a palavra de Deus, mergulhe nela. Você quer aprender mais das coisas de Deus? Mergulhe na palavra dele. Por isso, nós estamos nos propondo a ajudar as pessoas a lerem a Bíblia inteira nesse ano. Nós estamos num plano anual de leitura bíblica. Nós estamos usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 dia e noite da SBB. A versão dela é NAA, que é Nova Almeida Atualizada. É uma versão confiável, com palavras dos quais as pessoas conseguem ler com mais facilidade. É uma Bíblia do qual tem um plano. Nós estamos seguindo esse plano e através desse plano as pessoas estão conseguindo avançar na leitura bíblica. Vamos com a gente também, antes de nós lermos a leitura de hoje. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, dá um like e compartilhe. Gente, compartilhe para os seus contatos e grupos. Você que está chegando hoje pela primeira vez, segue daqui para frente. Hoje é o dia 52. Nós temos uma playlist Leitura Anual Bíblica para você ir atualizando as que já passaram aos poucos, mas segue daqui para frente, tá bom? Dito tudo isto, vamos à leitura de hoje. Hoje, dia 52, Êxodo 24, Daniel 8 e Apocalipse 11 são os trechos que nós iremos ler. Êxodo 24. A aliança de Deus com Israel. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram um monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Moisés e os anciões sobem o monte outra vez. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciões: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés.
Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo caminho da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos agora a Daniel 8, a visão sobre um carneiro e um bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimido, e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-lo. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre de intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo
por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Vamos agora a Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça. Porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisaram a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, à boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. E espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Uau! Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Pessoal, vem com a gente.
nós vamos te ajudar. Inclusive, nós temos um link aqui na descrição do vídeo de um grupo silencioso de WhatsApp. Neste grupo, nós enviamos todos os dias o horário do qual nós estaremos estreando a nossa leitura e também mandamos o link da mesma. Vem com a gente, com certeza você vai avançar em Cristo, de passo em passo, de fé em fé. A gente vai ficando por aqui, um abraço, até amanhã, pra cima!